podcast sem mimimi, sem tecnicês, para uma galera top que eu sempre trago aqui para falar sobre muito conteúdo. As pessoas com quem eu convido para fazer esse podcast são pessoas que são especialistas e que entendem muito da sua área. E hoje, aqui, esses dois convidados, já gravei com eles já 2 vezes e a gente tem tanto assunto que a gente resolveu gravar mais uma vez. Para quem está seguindo a gente nas redes sociais, sabe que estamos em um projeto de um livro. Exatamente, um livro que chama-se Gestão com Propósito. E nesse livro, que já está sendo um sucesso, as pessoas me perguntando quando será o lançamento para que eles possam adquirir. E o que eu estou fazendo? Estou chamando esses coautores que aceitaram esse desafio para gravar comigo, para falar sobre a história deles, para falar sobre como está sendo essa experiência de escrever um capítulo, para que quando você for lá, pegar a assinatura deles, pegar lá uma dedicação, você possa conhecer. E esses dois que estão aqui, eles têm muitas histórias legais. E por isso que eles estão aqui hoje com a gente gravando mais uma vez. Antes de eu apresentá-los, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a esse estúdio aqui, o pessoal do estúdio maravilhoso, climatizado, super recomendo, áudio bom, vídeo bom, venham e gravem, porque realmente é um estúdio maravilhoso. Agradecer o pessoal da editora Oura. Andréia, sem vocês, o nosso livro não chegaria onde estaria hoje, porque vocês são fera. Agradecer a minha família, agradecer a Deus, em primeiro lugar, que me conectou com essas 2 pessoas aqui, que hoje são meus amigos. Eu fico feliz em ter pessoas como eles próximo, porque pessoas assim realmente me conectam e me ajudam bastante. Bom, sem mais delongas, eu não vou apresentar, porque eu quero que eles se apresentem. Da outra vez, eu fiquei lendo aqui o mini currículo deles, mas eu quero que eles se apresentem hoje. Vamos quebrar um pouco esse padrão, para que eles possam falar um pouco da trajetória deles, falar sobre o livro, sobre o capítulo e como está sendo essa experiência. Sejam bem-vindos, Bruno Barros e Thiago Neto. Sejam bem-vindos. Bruno, gratidão, cara. Obrigado, Washington. Obrigado por mais uma vez esse convite especial. E eu amo, né? Eu amo estar aqui conversando, estar trocando ideia, falando sobre liderança, falando sobre ajudar pessoas a encontrar suas melhores versões. Então, estou muito feliz aqui, estou bem ansioso para o que vai vir para hoje. Cada vez que a gente se reúne para conversar, chega até a ser difícil parar, né? Então, imagino que hoje vai ser mais um dia que a gente vai trocar bastante, ter muito para a gente aprender. Então, um prazer enorme estar aqui, viu, Washington? Legal, legal. Thiago Neto, meu brother, e aí? Fala, pessoal, boa noite. Bruno, Washington, é uma honra estar aqui com vocês. Eu estava com saudade, né? Estava com saudade aqui desse ambiente, faz parte para nós. Estou muito feliz de participar deste livro, de ser coautor. Eu tenho certeza que vai mudar muita coisa aí para as pessoas que estão acompanhando, que vai ler o livro. Eu me emocionei, cara. Me emocionei quando o pessoal começou a ler os seus títulos ali, os seus capítulos. E eu tenho certeza que o leitor também vai se emocionar com muita coisa boa que está chegando por aí. Que legal. Bom, papel e caneta na mão, já estou aqui. Muitos insights, muito mão na massa, porque hoje tem muita coisa para esses dois compartilharem aqui, viu? E só para resgatar um pouco do último episódio, o Bruno Barros, ele disse uma coisa para mim naquele episódio que até hoje eu lembro, que é a questão da liderança. Cara, ele trouxe para mim um tipo de líder que ele falou que ele conhece, que é o mais difícil de todos. Cara, eu fiquei pensando nisso todo esse momento. Você descobriu? Cara, eu não descobri. E agora, eu fico falando para as pessoas isso. Cara, o Bruno Barros me falou que existe um tipo de líder que é um dos mais difíceis. E hoje você vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom, Brunão? Vou falar. Boa. Para começar, se apresentem, falem quem são vocês, por quem ou por quê, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de vocês dois aí, pessoa física e jurídica. Vou começar comigo aqui. Depois você... Então, eu sou o Bruno Barros, né? Sou marido da Érica, pai da Milene, pai da Heloísa. Então, essas são minhas preciosidades, para quem a gente trabalha, para quem a gente faz as coisas. Hoje eu sou gestor de tecnologia do Banco Itaú. Então, trabalho ali no setor de financiamento de veículos. Trabalhei durante 8 anos no setor de marketplace, então acabei me aprofundando bastante nesse segmento de marketplace, num ramo bem diferente, porque eu trabalhava no banco, mas no setor de marketplace. Então, fez a gente olhar os 2 lados da moeda, né? Tanto a questão de varejo quanto a questão de banco. E durante já mais de 10 anos, eu tenho atuado com liderança de pessoas, com gestão, com aprendizado, e tenho feito bastante mentorias, principalmente para quem está na área de tecnologia, quem quer evoluir para a parte de liderança, né? Quer sair ali do operacional e quer começar a fazer a primeira gestão. Então, eu tenho dado mentoria para essas pessoas que querem seguir esses primeiros passos de liderança, que é uma mentoria que eu falo que é Líder 360, que é do operacional ao ser tech lead. Então, atualmente tenho atuado assim, já escrevi alguns livros, sou coautor de 2 livros, né? Um que eu já fiz antes com o Jamiel
e um agora junto com vocês, com o Que Washington. legal. Então, esse é um pouquinho do meu currículo. Hoje é por quem ou por quê? Hoje é por quê? Acho que o meu propósito é mais importante do que o porquê, né? Então, depois de uma longa jornada, eu entendi qual era o meu propósito, assim. E eu entendi que o meu propósito era ajudar as pessoas a encontrar as suas melhores versões. Que legal. Eu gosto muito de analogia, Washington. Eu acho que aprendi com Jesus, que usava bastante parábolas, né? Eu uso muito isso no meu dia a dia. Boa. E eu sempre faço uma conexão com um desenho animado, X-Men. Vocês Sim. lembram do X-Men? Sim. Sessão da tarde, né? Passava de manhãzinha lá. E eu brinco assim, essa semana eu fiz uma pergunta para um liderado meu, eu falei, qual que era o poder do professor Xavier? E geralmente a resposta padrão é a leitura de mente, né? Telepatia. Sim. Eu falei que não. O maior poder dele era conseguir potencializar a fraqueza que os outros viam para uma fortaleza. Então, se você pega todos os X-Men, né? E você vê o que eles tinham de fraqueza antes de começar a jornada com o professor Xavier, você vê que a fraqueza que eles tinham virou fortaleza depois. Sim. Então, para mim, isso é um líder que pega alguém que tem uma fraqueza para outros e consegue encontrar o lado bom disso e potencializar. Que legal. Então, hein? hoje, um pouco do que eu faço como propósito é isso. É ajudar cada uma das pessoas a encontrar suas melhores versões. Porque todos nós temos uma melhor versão. Talvez o seu software só não está atualizado ainda. Precisa Fazer um backup. fazer uma atualização aí. Está lá pendente atualização, sabe? Que ele fica no iPhone. Pendente atualização. Pode fazer atualização de madrugada? Boa. Tem um monte de pessoa que fica pulando. Então, assim, você precisa atualizar esse software aí que talvez vai melhorar a sua gestão. Que legal. Boa. Que legal. E você, meu caro Thiago? Prazer, meu nome é Thiago Neto, empresário, coach. E como o Bruno disse, que também hoje é propósito, né? Algo maior, motivo de mostrar para as pessoas, para o próprio empresário, no ramo principalmente do transporte, de que é possível e nas vendas de que é capaz. O nosso mercado de vendas ele é muito disputado. E o cara que briga por preço, ele não sabe vender, né? Se ele mostrasse o propósito da venda no início, sairia muito melhor. Então, hoje a gente está aqui para compartilhar, trazer muita coisa boa. Além do mais que hoje eu estou pai recente de novo, né? Isso aí. Esposo da Bruna, pai do Pedro, do Matheus e da minha princesinha Laura, né? Estou apaixonado por ela, cara. Isso, parabéns. Isso tem movido muitas coisas, eu acho. Tem mudado muito a forma de ver as coisas. É diferente ser pai de menino. O Washington já é, o Bruno não, né? Mas de ser pai de menina. O Bruno já tem essa experiência de ser pai de menina. Você tem menino, Washington? São homens. Só homens. Cara, a menina, ela muda o jogo, né, Bruno? A gente fica mais delicado, fica mais sensível. Cara, e você falando isso, realmente como você mudou? Eu conheço você nas épocas dos eventos, né, de network, e como você realmente virou a chave, né? Depois disso aí, que legal. Cara. Isso é diferente, né? O tratamento é diferente, né? O tratamento é diferente. E ela chegou no momento que, de fato, a gente queria mesmo. Então, foi uma coisa planejada, realmente foi uma coisa planejada. E quando a gente soube que era uma menina, virou uma explosão de alegria, né? Que legal. Hoje eu tive um momento ímpar. A gente veio correndo para cá, que a nossa vida não é fácil, né? Sim. É empresário, é líder, é gestor. E passei em casa rapidinho, e aí ela olhou para mim, deu um sorriso e fez assim com a mão, cara. Aí eu falei, cara, o que é isso? Que barato. E a minha esposa olhou para mim e falou assim, acho que ela estava com você. Aí eu fui lá, dei aquele beijo, aquele cheirinho, falei, já volto, hein? Que legal. Então, isso faz com que a gente muda, né? A gente já tem aquela perspectiva, você que é vendedor, que lidera um time de vendas, que vê esse lado, você consegue enxergar as coisas diferentes. Sim. Porque você vê a perspectiva da pessoa. Boa. E quando você vê a perspectiva do cliente, do teu parceiro de negócio, você começa a ter um pensamento diferente. Você fica mais sensível e sutil ao que ele fala. Boa. E vendedor é isso. Você não fala muito, né? Eu também dou treinamento, como o Bruno falou aqui, também dou treinamento sobre vendas, sobre o negócio. A gente fala muito sobre montar um negócio do zero. Sim. E para você montar um negócio do zero, a primeira coisa que você precisa entender é sobre um time comercial. Se você não tem um time comercial, se você não sabe sobre vendas, negociar, tratar o seu cliente, entender o cliente, não vai. E como entender? Deixa o cliente falar. Ser um Faça bom perguntas ouvinte. inteligentes. Seja um bom ouvinte.
Isso mudou muito, eu acho. Eu já fui vendedor, aquele vendedor de que É. não, vamos vender a qualquer custo. Só que no decorrer do caminho, no decorrer da caminhada, né? A gente vai aprendendo, vai entendendo, vai fazendo treinamento, porque a gente não está aqui, porque a gente sabe mais do que alguém. A gente também fez treinamento, todos nós passamos por treinamentos. Sim, exatamente. Né? Todos nós sentamos numa cadeira para aprender. E é necessário que você sente numa cadeira para aprender. Exatamente. Você quer aprender vendas, você precisa sentar para aprender. Você quer ser líder, você precisa sentar para vender. Você quer ser um gestor, falar de pessoas, que venda sobre pessoas. Sim, boa. Vendas é sobre... Você quer aprender a vender, você precisa aprender de pessoas. Isso aí. O Bruno trouxe uma ferramenta para mim, que é a ferramenta das cores. Cara, sensacional. É sensacional você entender sobre a pessoa, como que a pessoa lidar, como que a pessoa é. Sem contar outras coisas que a gente usa, rapport, Exato. né? Empatia. Então, assim, hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre vendas, sobre liderança, e eu tenho certeza que vai ser demais. E se você quer vender mais na sua empresa, independente se é transporte, qualquer tipo de empresa, vamos falar sobre vendas. Sim. Você precisa sentar para ver esse podcast. Isso aí. Tenho certeza que vai ter insight aí para você. Muito conteúdo aqui. Show de bola. Gostei já, viu? Já começamos aqui com os hacks, viu? E, Brunão, falando de liderança, eu estou nessa área há alguns anos, tá? Para não falar a minha idade aqui, tá bom, Bruno? Hoje eu estava ouvindo o Cariani, né? Um empresário da parte de fitness. Uhum. E ele estava num podcast, ele disse o seguinte, Bruno, que ele fez uma escolha lá atrás, há 26 anos, ele não viu o filho dele crescer. Ele falou, cara, 26 anos, me dediquei para o negócio e não vi meu filho crescer. Foi uma escolha. E eu acredito que você, que trabalha com liderança aí, você deve ter ouvido isso aí de muitas pessoas. Como que você enxerga isso? Porque tudo na vida são escolhas, né, Bruno? Uhum. Tudo na vida são escolhas. Por isso que eu perguntei o porquê ou por quem. Mas tudo na vida são escolhas. Qual a sua visão? Depois eu queria ouvir um pouco o Thiago, que está nessa fase de papai novo. Como que vocês enxergam isso hoje? Olha, acho que é incrível que, enquanto o Thiago estava falando, eu estava pensando num insight, eu vou complementar nessa sua pergunta, tá? Eu falo muito para as pessoas que as escolhas sempre vai ter o difícil. Então, eu tenho repetido muito isso ultimamente, que é escolha o seu difícil. A melhor coisa que tem é quando você tem a oportunidade de escolher o difícil que você tem. Porque não vai ter só vida fácil, assim, não vai ter só o lado bom da história. Sempre vai ter o que a gente chama de trade-off. Então, toda escolha deve ser baseada por trade-off. Se eu for pegar, assim, quando eu dava conselho para os adolescentes, e aí eles procuravam, eu quero casar, tal, eu falei assim, então tá bom, você vai ter uma forma de você escolher o seu cônjuge, a pessoa que você vai viver a vida o resto da vida. Como que é, Bruno? Você vai escolher pelo defeito que você suporta. Então, o que você suporta? Se você não suporta que é bagunçado, se você não suporta ver as coisas fora do lugar, cara, você não vai arranjar uma pessoa que faz isso. Porque, assim, no dia mal, ela vai intensificar isso. Sim. E se for algo que você não suporta, cara, vai intensificar mais ainda. E aí vai ser algo que vai ter conflito depois. Boa. Agora, se você não liga para a desorganização, e você ter alguém que é desorganizado, quando chegar o dia mal, que ele vai intensificar isso, não vai ser um problema tão sério. Porque você é alguém que suporta isso. Boa. Então, sempre faça as suas escolhas pelos difíceis. E aí você fala, tá, esse difícil aqui eu suporto. Quando a gente fala de as escolhas, né, sobre filhos, tal, eu já tive 3 fases sobre isso. A primeira fase é de que havia um equilíbrio. Roda da vida, uma ferramenta de coaching, inclusive, que a gente faz, de que não, tem um equilíbrio, a gente tem que buscar o equilíbrio e eu não estou equilibrado, então eu estou errado. Então, eu acreditava nisso. Sim. Chega uma hora que eu falei, cara, não é possível. Não tem como fazer isso. Então, o correto é que só existe um desequilíbrio. E um equilíbrio é uma utopia que não vai acontecer nunca. Boa. Mas aí, com o tempo, eu percebi que, na verdade, não. Na verdade, o equilíbrio é a gestão do desequilíbrio. O que significa isso? Eu decido que, neste momento, eu vou estar desequilibrado. Mas é uma decisão e tem um prazo de finalização dessa decisão. Então, eu vou dar um exemplo assim. Teve momentos, em 2023, 2024, eu intensifiquei a questão da minha carreira de
palestrante, de network e tal. E com isso fez com que eu desequilibrasse outras áreas. Exato. Tanto em casa, tanto na igreja, mas eu decidi esse desequilíbrio. E aí foi um tempo de 2 anos fazendo esse desequilíbrio, porque eu queria me desenvolver em outra parte. Entendi que eu já tinha desenvolvido? Ok, esse ano eu revi os meus papéis. Eu falei, vou reequilibrar ou desequilibrar para outro lado. E aí tomei a decisão. Esse ano é o ano de eu focar mais no meu lado espiritual, no meu papel de cristão, no meu papel de pai, no meu papel de esposo, no meu papel de gestor de tecnologia do Banco Itaú. Então, esses são os papéis que eu decidi focar esse ano. E aí, toda vez que eu faço meu boot de manhã, né, pose do Superman, falando lá no espelho, intensificando esses papéis. Então, você que está pensando assim, em equilibrar, pense, cara, o que eu vou focar esse ano e o que eu não vou focar. E declare isso para as pessoas, é importante isso. Porque está sempre alguém esperando que você faça algo para ele. Expectativa é importantíssimo. Então, você fala, ó, esse ano aqui eu não vou focar nesse assunto. Por quê? Porque eu decidi não focar nesse assunto. E aí o Thiago estava comentando sobre a Laurinha, como que muda, né, filhos. E me veio muito à mente, vou deixar o gancho para o Thiago depois complementar, que é como que a gente não é divisível no questão do Bruno profissional, do Bruno pessoal, do Bruno mentor, do Bruno líder de tecnologia. Sim. Não tem como eu dividir. Como que eu vou deixar de ser pai da Milene e da Heloísa? Não tem como. Então, se minhas filhas estão doentes, e aí você como líder precisa entender isso, que a pessoa é um ser humano que tem um ambiente em torno dele que afeta o dia a dia de trabalho. Exato. E se você não tem a consciência disso, de que isso afeta, você está deixando de lado, como gestor, uma parte fundamental que pode impactar na entrega dele de resultado. Então, a Laurinha veio, que o Thiago comentou, que mudou ele totalmente. Olha como que um caos, né? Uma situação muda totalmente a forma de pensar, a maneira de agir. E aí tem gestores que não percebem isso, Washington. Exatamente. Que tem um parente doente e aí o gestor fica lá, né, como se fosse com um chicote, lá voltando na época do Egito, batendo nas costas do cara, dizendo que ele não entrega. Fala, cara, como que vai entregar se o cara não está pensando naquilo? O cara está pensando em a família que está doente. Exatamente. Agora, se você parar, ouvir, entender este momento, vai ter um negócio depois que, para mim, é o elo mais forte que existe na face da Terra, que se chama gratidão. Boa. Exato. Gratidão, dificilmente você vai quebrar ela. Então, você como gestor, que entende que há desequilíbrios para ter o equilíbrio, e de que um ser é uma junção de várias pessoas, né? Você entende que o que acontece ao externo, o que acontece no ambiente dele, afeta o dia a dia. Legal. Então, acho que respondendo, acho que é um pouco disso que a gente tem que entender. Então, é uma decisão que ele fez. E aí a gente não pode ter remorsos das decisões do difícil que nós escolhemos lá atrás. Boa. Gostei essa do escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Você, Thiagão? Cara, e é interessante, né? Porque essa decisão do Bruno até foi uma decisão quase que conjunta, né? Quase que conjunta, nós somos amigos, nós três somos amigos. Eu, o Bruno um pouco mais próximo ali, no dia a dia e tal. E um certo momento do ano passado, a gente sentado, conversando, acho que não lembro, no restaurante, alguma coisa assim, falei, cara, a gente desequilibrou algumas coisas, fizemos muito network, foi assim, sensacional, conhecemos muita gente. Foi intenso. Evoluímos, palestramos, tivemos muitos aprendizados com isso. E aí, um momento, a gente sentou e falou, acho que agora as coisas desequilibrou demais do outro lado. Entendi. A gente intensificou demais, só que agora a gente precisa colocar outra coisa no eixo. Sim. E aí, já vai até uma dica para o empresário. Porque, às vezes, eu acho que o cara, ele tá... Eu não sou contra o network, e o cara tem que participar. Sim. Porque ele cresce, ele evolui muito com isso. Sim. E, às vezes, tem gente na mesa que vai junto com ele. Né? Só que ele precisa balizar isso. Até onde eu consigo desequilibrar que está desequilibrado ali, até onde eu consigo segurar. Sim. Num certo momento, a gente conversando, eu falei, poxa, eu preciso focar no meu negócio.
Eu vi que o meu negócio estava meio balançando, o Bruno sentiu um pouco ali na carreira. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte? Topa, você foca na carreira, eu foco no negócio, vamos ver o resultado? Caramba, hein? Então, assim, entende? Quando você compartilha momentos e tem pessoas do seu lado que você, pô, cara, vamos pensar junto nisso aqui, o que você acha? E uma decisão assim, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Cara, acho que você tem razão. Tal. Aí nós dois pensamos junto, foi até engraçado o que ele está falando, porque nós pensamos junto nisso. Eu falei, Bruno, a partir desse tempo agora eu vou focar na transportadora. E aí, Washington, eu sempre fui aquele empresário, né? Vocês lembram disso? Eu sempre comentava de faturamento e tal, aquela coisa toda. Sim. E aí eu falei, cara, não dá para crescer sem ter um time de vendas. Boa. Se você que é empresário e está levando tudo sozinho, eu tenho uma notícia para você. O fracasso está mais perto do que o sucesso. Exatamente. O seu eu não suporta, o seu emocional não suporta. A sua família, a minha filha não ia suportar isso. Como que eu sozinho suporto levar uma empresa nas costas e dar conta da minha família? Impossível. É impossível. É impossível. E o que o Bruno falou é verdade. Às vezes o cara chega e quer tratar o cara, não sabe o que está acontecendo. E às vezes o empresário é isso. Às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo com o empresário e o empresário está descontando todo mundo. E aí eu foquei. Falei, cara, agora daqui para frente é empresa, eu quero ver a empresa crescer, só que eu quero ver a empresa estruturada. E aí eu fui buscar conselho com o meu amigo Washington sobre finanças. Sim. Sentamos, tomamos um café sobre isso. Foi. Conversei com o Bruno essa semana, falei, cara, é o seguinte, ó. Estamos montando o time e você vai lá dar um treinamento pro time. Boa. Por quê? Essa visão o empresário precisa ter. E aí, o que eu fiz, nós estamos, o quê? Meados de novembro, isso, Bruno? Não. Foi, mais ou menos. É. Meados de outubro para novembro ali. Não, foi antes até, eu acho que foi. Um pouco antes, Eu mudei, um pouco não. antes. Vamos pôr aí uns 6 meses. Vai. Nós estamos em janeiro. A empresa nunca chegou no patamar que ela está. Caramba, hein? Demitimos clientes que não faturavam. Tiveram essa consciência. Demitimos de demitir. clientes que não traziam lucro. Você precisa demitir clientes que não te dão lucro. Você precisa sentar, colocar na mesa se o cara está dando ROI para você ou não. Boa. Se o markup tá dando certo ou não a margem, porque margem não é você colocar 30%, você precisa ter um markup. É, isso aí. E aí, como que tá o markup lá? E eu sentei o Washington, falei, cara, agora eu preciso estruturar isso aqui. Tive uma conversa com um amigo Washington, falou, Washington, o que você acha desse faturamento, desse lucro? Tá bom, tá ruim? E aí você precisa ter amigos, você precisa estar em mesas que conectem isso com você. Que legal. E aí, nessa decisão, as coisas começaram a fluir mais fácil, Bruno. Não foi aquele jugo pesado, sabe? A coisa começou a fluir naturalmente. Que legal. E aí a gente foi crescendo, estamos montando time, a estrutura da empresa está outra. Então, a gente está num patamar bem melhor. E meus amigos aqui estão convidados para tomar um café lá logo, Com logo. certeza iremos. Né? Então, assim, o vendedor, o empresário em si, ele precisa entender esse tempo, esse time dele. E, cara, o time ele faz toda a diferença na nossa vida, né? Total. E assim, o Bruno falou de network, você também falou. Aqui foi fruto de um network, né, Bruno? Conheci você no evento de São Paulo, né? Depois conheci o Bruno, e agora a gente está no livro. E eu via vocês indo nos eventos lá em São Paulo. Cara, os caras estão realmente no high ticket, né? E agora, ouvindo vocês falando que vocês tiveram esse insight de rever... Não, peraí, acho que não é o momento. Faz a gente refletir muitas coisas, né? Porque, às vezes, a gente quer chegar no limite, mas escolho o difícil, que às vezes não dá para voltar, né? E aí fica complicado você voltar atrás. E você falando da sua filha, eu sempre dou esse conselho para meus clientes, sabe, Bruno e Thiago? É assim, não perca os momentos que você pode estar com a família. Porque são momentos que nunca mais voltam. Isso aí. Você faz uma escolha, mas, cara, tem coisas que não vale a pena. Como você mesmo disse, chegando, vindo para cá hoje, ela deu um tchauzinho para você. Agora, imagine se você estava num evento lá, todo, né? E esse momento que passaria? Ficaria para trás. Então, tem coisas na vida que eu acho que não vale a pena, né? E eu falo isso muitas vezes, as pessoas não acreditam. Eu encontro empresários hoje que são milionários, bem-sucedidos, mas internamente são destruídos. Não tem com quem conversar, não tem com quem sair, um filho. E aí, para que tudo isso? Então,
pegando aqui o gancho do Bruno, que eu vou sempre levar, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil, mas saiba que tem coisas que não dá para voltar, né? E a carreira da gente, nossos negócios são importantes, mas a gente tem que ter o equilíbrio. E eu costumo sempre trazer uma analogia também, Bruno e Thiago, do fogão. O fogão tem 4 bocas. Tem gente que coloca todas as energias numa única boca. E as outras se apagam e aí já foi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E legal que vocês trouxeram isso, sabe? Eu gosto de falar com empresários que, às vezes, dá um 360 e a gente vê a mudança. Eu vejo você, né? Tenho mais contato com você, de como você era lá. Até a conversa é diferente, né? E são pessoas que resolveram mudar e acreditaram. O Bruno é uma pessoa que, inclusive, já ajudou uma pessoa do meu time, né? Numa mentoria de gestão do tempo. E quando você ouve da pessoa como ela consegue mudar a vida dela, como ela é mais produtiva através de conselhos de outras pessoas, né? Pra mim, cara, não tem preço. Não tem preço. E aí, por isso que eu falo, o que a gente faz aqui, Bruno, Thiago, são coisas que lá na frente a gente olha para trás, caramba, faz todo sentido. E pegando um pouquinho esse gancho, eu queria que a gente falasse um pouquinho já falando sobre o livro, sobre propósito. Eu falo muito sobre propósito aqui hoje. O Bruno já tem essa experiência de um livro, já, né? Já foi coautor. A gente já está na fase final, pré-lançamento. O que vocês já estão, assim, de expectativa? O que já está aí batendo no coração de vocês? O que vocês esperam no dia do lançamento? Pós-lançamento? O que vem depois disso? O que vocês acham? Bruno, começa com você. Acho que foi importante e legal, né? A escrita, o rever. Acho que o mais difícil é o sintetizar, né? Acho que todo mundo teve essa dificuldade de sintetizar tudo que você quer escrever. São vários pontos, né? O primeiro é de você começar a escrever. Depois que você escreve muito e você se empolga, aí você não pode se empolgar tanto, você tem que voltar, né? Primeira vez que eu mandei um livro inteiro para a moça. A moça falou, não, é um capítulo só. Eu falei, só você? Falei, tá bom, então esquece, deixa... A moça até é simpática. Ela falou, não, acho que talvez em um outro momento você pode entrar em contato e a gente fala desse livro aí. Eu falei, tá bom, então deixa eu mudar o assunto aqui. Cara, mas assim, até dando a experiência da coautoria para outra, eu acho que essa tá bem melhor do que a outra que eu fiz. A outra foi mais MVP, vamos dizer assim, né? Mais amadora. E essa, de fato, tem todo um processo editorial, né? E todo o processo de democrático, né? Que a gente tem, todo mundo entra, discute, compartilha. Teve até um case na última, né? De que a gente recebeu a capa e aí uma das coautoras trouxe ali que sentia falta de algo. E é um ponto que eu acredito muito, essa questão de que ninguém tem o poder de mudar 100%, mas todo mundo tem o poder de opinar 100%. Boa. E aí a decisão ainda fica da dono, né, do livro ali, da própria editora. Sim. E ela trouxe uma sugestão que tirou o sentimento que aquela autora tinha, né, aquela coautora tinha. Então, sim, a expectativa é de estar lá no lançamento. E o que eu tenho, pelo menos, feito, né, com outro livro, que eu acho que eu vou acabar praticando muito isso, é presenteando. Legal. Então, esses dias eu assumi um novo time, e aí, conversando com uma pessoa, ele trouxe muito do que o meu outro capítulo estava trazendo, né? Falava, cara, sobre automotivação, que é como estar motivado sem depender de aplausos. E aí, ele falando sobre isso, muito autoconhecimento, eu falei, cara, vou te dar um livro. aí eu dei um livro para ele, né? Eu dei o livro que eu tinha escrito lá. Então, acho que eu vejo muito isso, assim, quando a gente fala de gestão de propósito, como a gente atua com muitos liderados, né? Muitas pessoas. Hoje, no time que eu tenho, 4 dos meus liderados direto querem ir para a área de gestão. Uhum. Então, é um ambiente, para mim, propício, que eu amo, que eu vou conseguir ensinar bastante para eles. Bacana. Mas é uma oportunidade que a gente tem de presentear essas pessoas que estão interessadas, que querem aprender mais. E ali, se vocês, né, com certeza vocês vão ter a oportunidade de ver, gente, cada capítulo é uma pérola, né, escondida no fundo do mar, assim. E quando a gente olha o investimento de um livro, para mim é o investimento mais barato que existe. Porque, falando do meu capítulo, né, é uma história que eu escrevo ali num capítulo que eu levei, em média, 10, 12, 15 anos para aprender.
Isso. E aí a gente escreve num capítulo. E você paga pouquíssimo para ter isso. E ali você vai ter 12, 13 capítulos que de cada uma dessas pessoas que levaram 10, 20 anos para conseguir ter aquela experiência. Então, olha o investimento que é pífio, né? Investimento para um livro. Então, para mim, comprar livro, ler livro, é o investimento mais rentável que tem. Então, estou bem animado aqui para o dia do lançamento, fazer a festa, presentear bastante gente lá. Boa. Eu vou querer um, né? Cara, tô super feliz, né? Super animado. Acho que algo que mudou um pouco o pensamento. E eu confesso que eu estou pensando em alguma coisa solo aí pro ano que vem, pro final do ano, aliás. Porque, como o Bruno disse, a gente começa a escrever ali, começa a trazer histórias, assuntos. Eu tinha 35 mil caracteres. E para voltar nos 12 mil, foi difícil, né? Mas assim, cara, o livro tem mostrado muita realidade, né? Tem mostrado muita realidade nossa. E o legal é que você consegue trazer à tona aquilo que você viveu. Sim. E tem muita gente que não consegue enxergar isso. Qual é o ponto A que você está e qual é o ponto B que você precisa chegar. Sim. E, às vezes, o egoísmo, sabe? A soberba. Não, cara, esses caras estão falando coisa com coisa, eu não quero ler esse livro. E continua sempre no ponto A, não vai chegar nunca no ponto B. Não muda. A distância do ponto A é tão perto, cara, do ponto B. Sabe o que distrai a gente do ponto A do ponto B? Nós mesmos. Boa. O que distrai um empresário, um vendedor do ponto B é ele mesmo. Qual que é a meta para você chegar no plano B? Qual que é o seu time? O que você precisa fazer? O que seu time precisa fazer? Qual que é a tarefa do dia, Bruno? Então, assim, a nossa tarefa é o quê? É achar o caminho. E quando você tem um livro que nem esse... Gente, eu escutei cada autor falando. Eu vi cada história. Né? Assim, é óbvio que a gente vai gostar da nossa história. Claro. Né? A gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Sim. E estou muito feliz com isso. Eu quero trazer isso mais à tona e quero até trazer mais do lado de vendas, do lado de empresário. Porque o empresário não é só vendas, é persistência. Isso aqui é demais, cara. Persistir, continuar, ser resiliente, suportar a pressão do dia a dia. Então, isso é muito bom. Mas essa questão do livro, do cara poder ler, do leitor poder ler, pegar cada tópico ali e falar, eu preciso mexer. Porque, assim, o primeiro passo é você ter uma autoanálise sua. O cara que não consegue fazer autoanálise... Não adianta. Como que você olha para dentro de você e fala, cara, eu preciso mudar nisso aqui? Porque, infelizmente, as pessoas, elas olham e falam, não, eu não preciso mudar. Eu não preciso fazer. Eu já cheguei em tal lugar. Completo. Pô, você chega num gestor, um gestor que nem o Bruno é, um gestor que nem você é. Ah, eu não preciso mudar. Precisa. Alguma coisa a gente precisa mudar, alguma coisa a gente precisa melhorar. E aí o livro é para isso. Um investimento baratíssimo. Total. Você começa a ler ali, você começa a pegar um insight, você anota, aí você marca, cara, que legal isso aqui, que top. E a gente muda no insight, numa conversa. Quantas conversas eu já tive com o Bruno, quantas conversas eu já tive com o Washington, e fala, pô, às vezes você nem comenta com a pessoa. Pô, preciso melhorar nisso aqui, né? Preciso mudar nisso aqui, tá feio, cara, tá devagar e tal. Exatamente. Agora, imagina você pegar um livro onde você pode ler todo dia, rabiscar, marcar, voltar lá na página. Então, assim, é muito bom, né? E, assim, para a minha vida profissional, para a minha vida como gestor, como empresário, traz muita autoridade, né? Total. E é isso que essa é a ideia. Traz muita autoridade porque, você escreveu um capítulo do livro. Show, um legado. Você tem um legado ali. Um dia você vai pegar para o teu filho e falar, filho, lê aqui o livro que o papai foi coautor. Tem vários outros autores aí, sensacional. Boa. E aí você pode contar a história para o teu filho. Ó, esse aqui é o Bruno, esse aqui é o Washington, esse aqui é o Tonieto, esse aqui é o fulano de tal. Então, isso é muito bom. E o que o Bruno falou sobre ideia é o brainstorm, né? Cada um traz a sua ideia e você vai juntando aquilo para você formar alguma coisa. O livro é isso, cara. Exatamente. É uma ideia de cada um que está ali dentro. Não, formidável. Imagina 12 mentes pensando junto. Meu Deus. Quantos insights? 12 mentes trazendo coisas ali para você. E outra, não é de uma área só, de várias áreas. É de todas as áreas praticamente que uma empresa precisa. Exatamente. Você tem a pessoa da contabilidade, você tem o líder, você tem o vendedor, você tem um cara para falar de motivação, de resiliência, você tem um cara para falar de finanças. Formidável. O livro
Não tem explicação para ele, é completo. É isso que o Bruno falou. Eu gosto de rabiscar também, sabe, Bruno? Gosto de ler e tal. E saber que você tem um conteúdo aí que não é tão caro e você aprender com pessoas que passaram anos para descobrir um insight. E naquele insight, muitas vezes, você vira a chave. E quando eu pensei no livro, eu pensei assim, tem que ser um livro para qualquer empresário. Sim. Independente do porte. E que essas áreas sejam importantes. Liderança, comercial, vendas, inteligência artificial. Só que tem que ser uma coisa prática. Quando o cara lê o seu capítulo, fala, cara, realmente eu tenho isso aqui. Quando lê o tipo de chefe difícil lá que o Bruno falou, cara, eu tenho aqui no meu time. Agora, você imagine se eu tenho que contratar o Bruno para fazer isso. Quanto que nem a hora do Bruno, sendo que ele vai dar num livro? Você está com a mentoria na mão, né? Você está com a mentoria na mão. Então, vocês aí, como coautores, foram cirúrgicos nos capítulos. Porque eu fui recebendo os capítulos e fui lendo, né? E entendendo. E todas as vezes ela falava, conecta com o propósito, né, do livro? Realmente. Mas eu quis trazer vocês porque eu sabia que ia ajudar outras pessoas. Acho que o meu trabalho, do Bruno, o seu, é ajudar pessoas. Sim. E o meu propósito de vida é ajudar pessoas. E eu sei que tudo na vida tem um propósito. Tudo. Então, se eu conectei com você, se eu conectei com o Bruno, vocês estão no livro, eu tenho um propósito maior. Com certeza. E por isso que já é um sucesso. Para vocês terem uma ideia, acho que eu comentei no outro podcast. Uma pessoa viu esse conteúdo, já se interessou sobre o conteúdo do livro, ela quer que a gente leve esse conteúdo para outros lugares, porque ela viu que realmente faz sentido. Então, para vocês verem o que a gente vai fazer. Então, o livro não acaba no livro, vocês podem ter certeza. A gente pretende fazer workshops, palestras, mentorias, para que as pessoas possam ser ajudadas. Sim. E quando vocês começaram a escrever, o Bruno já deu o spoiler ali de ter que suprimir. Porque a gente começa a refletir da nossa vida, né, Bruno e Thiago? E muitas vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, o Bruno, ele é um especialista, né? Está numa grande instituição financeira, mas não sabe como foi difícil para chegar lá. E mesma coisa você. E vocês foram cirúrgicos, vocês comentam, inclusive, que não é fácil ser empreendedor, né? Pessoas de sucesso. Na jornada de vocês, para essas pessoas que estão assistindo a gente, tem algo assim que vocês gostariam de ter mudado? Cara, isso aqui eu poderia ter feito diferente. Talvez eu teria tido uma outra atitude. Algum exemplo? Para que as pessoas que estão assistindo possam refletir. Existe algum case que vocês se recordam? Vou tentar sair do óbvio, tá? Tá bom. Que o óbvio é falar que não, que tudo que te fez, né? Tudo que aconteceu fez você chegar até aqui e tal. Isso aí. Mas eu vou dar um case ruim. Tá. Teve uma época que eu trabalhava numa empresa, muito tempo atrás. E estava bem tranquilo o projeto. Muito tranquilo mesmo, assim. Não tinha tanta coisa, a gente não tinha um projeto em andamento. E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu podia estudar, usar aquele tempo ali para eu crescer em conhecimento, ou fazer outra coisa. Eu escolhi fazer outra coisa. Então, escolha o seu difícil. Nesse caso, ele escolheu o difícil. Eu maratonei um desenho na época, acredita? Não acredito. Maratonei um desenho. Então, se eu olho, né, algumas coisas que eu tive que estudar depois, que eu tive que perder sono, que eu tive que escolher outros difíceis. Então, lá atrás, eu poderia ter escolhido um difícil que ia impedir de eu ter que escolher outros difíceis no futuro. Entendi. De fato, ficar com a minha família, né? Ter momentos com as minhas filhas. Então, por causa de uma escolha de não escolher um difícil, de estudar, né? De ir para a questão de me aperfeiçoar tecnicamente, eu tive que fazer isso depois. Então, eu tive que correr atrás do resultado. Sim. Então, se eu pudesse voltar, né? Eu ia voltar para aquele menino lá e falar assim, cara, não precisa ficar maratonando Naruto. Apesar que Naruto me ensinou várias coisas também. Sim. De liderança, Sim. enfim, mas,
né, eu faria essa troca aqui, dar uma equilibrada no assistir. E você, Thiago? Cara, eu tinha uma coisa que eu poderia não ter feito, né? Que eu teria evoluído muito mais, de não ter investido tão rápido em tantas coisas. Entendi. A gente, como empresário, a gente tem a gente escuta uma frase, e aí essa frase, ela é... As pessoas falam, e você pega, e se você não tiver o discernimento, eu confesso que naquela época eu não tive, cara, você precisa ter pingando várias coisas, né? A galinha, o ovo não pode estar só num cesto, né? Uhum. Só que o ovo não está só num cesto, não significa que você tem que fazer um monte de coisa. Boa. Você tem que fazer o seu dar certo, e depois você vai, um investimento, alguma coisa do tipo. Eu confesso que, desde quando a empresa começou, há vários anos atrás, a empresa sempre caminhando, a gente sempre trabalhando com vendas e sempre fazendo isso bem feito, eu pegava a grana e investia em outra empresa. Tirava o dinheiro do caixa da empresa e investia em outra. E assim, foi algumas vezes aí que me trouxe um difícil muito caro. Isso machucou muito e talvez eu voltaria e não faria mais isso. É importante falar que a gente comentou sobre isso, né? Acho que para os empresários é importante falar sobre o parasita, né? Que a gente discutiu muito. A gente... Eu e o Bruno conversamos muito sobre isso, né? Então a gente fala de liderança, fala de empresário e tal. Sim. E é como se fosse um bichinho só sugando, né? Uhum. Então você tira o dinheiro, põe do lado e está lá sugando você. Como se fosse um parasita. Boa. Aí o cara chega, vamos montar um negócio, cara, o negócio dá dinheiro, não sei o quê. E aí você todo animado. Você compra a ideia. Não, bora, vamos para cima. Tum. Quando você pensa, já foi, tá lá de novo. E, na verdade, a gente comenta sobre cavar poços, né? Fica com vários poços ali e nenhum enche de água. Tá sempre raso. Boa analogia. Então, você que é empresário, e você tem um negócio, e o teu negócio está fluindo, está indo bem, e chega alguém e fala, vamos montar outro negócio, cara, vai dar certo, esse negócio é bom, cara. Põe o pé no chão. Porque hoje, Aston, o negócio que mais é rentável para mim é o meu negócio que sempre foi. E, no meu caso, a parte mais difícil foi ver isso. E aconteceu isso ano passado, quando a gente falou assim, quando a gente decidiu equilibrar o outro lado e desequilibrar outros, foi isso. Falei, cara, errei, Bruno. A gente conversa muito, a gente toma um café, eu sempre falo isso para você. Exatamente. Com o Bruno também, e eu tenho esse hábito de fazer essa autoavaliação. Falei, cara, errei. Vai ser caro, eu preciso voltar um passo atrás. Vai doer um pouco, porque Mas dói. teve a humildade de voltar. Vai doer um pouco, porque dói. Errei. Você não pode se apaixonar pelo seu negócio E aí, nessa que você erra, eu coloquei o pé no chão e eu olhei e falei, pô, essa empresa é grande, cara. Essa empresa é forte. Eu comecei a fazer um retrospecto dela, Sim. olhando para trás, tudo que ela construiu e tudo que ela me deu a alternativa de construir, que o que eu queria construir. Ela não construiu as outras coisas, eu queria construir outras coisas através dela. Entendi. Então, ela aguentou trancos e barrancos. E aí, vai até um recado pro empresário, pro vendedor. Vendedor bom é na crise, cara. Aí que você conhece. É que você conhece o cara bom. Aí é que você conhece se a sua empresa é boa ou não é. É na crise. Então o cara fala, cara, tá na crise, esse ano vai ser um ano difícil. Difícil pra quem, cara? Boa. Se você instalar isso na sua cabeça que vai ser difícil, de fato vai ser difícil. Agora, se você falar, cara, o ano pode até ser difícil para alguém, mas eu vou fazer dar certo para mim. E aí veio esse insight da BGS Express. Nós passamos por pandemia, foi o melhor ano da nosso. Olha só. Outras crises foram o melhor ano. Então, peraí, onde está o defeito? Na empresa ou no Thiago? Na empresa ou no dono da empresa? Exatamente. Porque às vezes o cara olha para a empresa e fala, cara, essa empresa não vai. Peraí, cara, olha para você. Cadê um controle financeiro? Cadê um CRM? Cadê um time comercial? Cadê delegar? Você não precisa fazer função que não está mais... Função que dá para você delegar para outro, cara, não é mais para você. O empresário não precisa fazer isso mais. Exatamente, isso aí. E aí eu aprendi, eu vou até complementar aqui, já para você entrar no seu próximo tópico, eu aprendi algo surreal. Nossa, parece óbvio. Estava escutando um cara falando, e ele fala assim, cara, quando eu contratei meu primeiro funcionário, parecia que eu ia entrar em crise.
Porque eu tinha medo. De passar. Como que vai ser se fechar as portas, se falir? Como que... E ele ficou em crise. Ele ficava em crise. E aí ele falou assim, cara, é tão lindo. Porque quando você monta um time de vendas, monta uma equipe, você monta o seu setor, RH, financeiro, comprador, vendedor, gestor, e aí você põe um cara para gerir. Um cara bom. Sim, sim. Contrata um gestor bom, esse gestor vai gerir todos eles e vai te trazer o que precisa ser levado para você. Ou seja, você não tem todos os problemas na sua cabeça. Aquele cara vai responder por você, vai resolver o problema para você, que é o que o Bruno faz para os diretores. Estou errado? Ele resolve o problema, o diretor vai lá e leva a situação. Ó, o Bruno resolveu aqui, ele nem fala o nome do Bruno, ele vai lá e fala assim, eu já resolvi o problema. Né, Bruno? E aí você fala, filha da mãe, foi eu que fiz tudo isso. Então, essa parte é muito importante. Boa. E aí eu peguei esse gancho, falei, cara, esse ano é ano de crescimento. É escassez, cara. Sai da escassez, monta o time de venda, você sabe a capacidade da sua empresa. Capacidade de venda, capacidade de negócio, de crescimento. E aí você consegue ver outras vertentes, onde eu cresço, onde eu ataco, quem é o cliente que mais fatura, para quem eu posso vender mais, quem é o cliente que tem um ROI maior, nesse cara que eu vou atacar. Isso mesmo. Qual o cliente que precisa de ajuste aqui? Quem que eu vou demitir? Qual o cliente que não está dando retorno? E isso engana. Me enganou por muitos anos. Tinha um cliente que faturava milhões, mas o ROI era péssimo. E você mantendo ele. E eu falei, cara, tchau, obrigado, abraço. Então, isso é muito importante. Hoje a gente montou um time de vendas, que é o que a gente ensina. No nosso processo de construir uma empresa do zero, eu falo muito sobre transporte, e aí serve para qualquer empresa, tá, Washington? O processo de montar um time do zero, construir uma empresa do zero, é você entender que você não é o empresário. Boa. Você entender que você precisa de um gestor, você precisa de um cara de vendas, independente se o seu time é 3 pessoas, não tem problema. Você precisa de um cara de vendas, você precisa de um cara no sistema e um gestor para liderar esses 3 caras, esses 2 caras. Hoje nós estamos contratando 3 vendedores, 2 SDR e um gestor. Caramba, hein? Por quê? O gestor lidera esse time aqui e você tem cabeça. Você tem mente para ver, cara, esse cliente aqui é bom. Porque o empresário precisa ver números. Conversei com você aquele dia e eu falei, ó, vê esses números aqui, bate. E aí você não percebe, mas eu fui embora para casa. Falei, pô, se o número bate, o que eu preciso ver? Exatamente. Eu preciso ver números. Resultado. Eu preciso ver números. O meu gestor vê pessoas. O meu líder lá vê pessoas. Quem é o cara que está performando? Por que esse cara não está performando? Sim. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar a performance dele? Se é a empresa, se é nós, se é ele, se ele está no setor errado. E aí o Bruno vai lá falar sobre cores, nós vamos identificar se esse cara está na cor certa ou está na cor errada. Sim. Tem que fazer um podcast só das cores, né? É, Entendeu? nossa, Depois o Washington vai lá fazer a parte financeira, o BPO financeiro. Então, assim, o empresário ele precisa disso. Sim. Mas o legal de tudo, eu sempre uso uma analogia para os meus clientes, que é assim, se você está cortando a árvore, você não está vendo a floresta. No seu caso, a ideia é, cara, você precisa ter tempo para olhar o mercado. Se você estiver somente na operação, vai ficar na operação por um tempo? Vai. Mas chega uma hora que você tem que ir para a estratégia. Porque senão você vai ficar sempre no mesmo tamanho. E que legal que você teve essa habilidade, esse insight, de falar, não, peraí, preciso mudar. E os resultados estão aparecendo, né? Mais autoconhecimento, né? Legal. Falando do livro, o capítulo do livro do Bruno fala sobre liderança. E você defende bastante lá, uma coisa que eu adoro, né? Sou da área de gestão de pessoas, que sem autogestão, assim, muitas pessoas não têm isso. Nada se sustenta. Mas tem muita gente que não faz isso. Como que você enxerga isso, Bruno? Quando que ficou claro isso para você na prática? Demorou? Foi um insight? Como foi? Eu falo até respondendo a pergunta do começo, né? Qual que é a pessoa mais difícil da gente liderar, né? É. A pessoa mais difícil da gente liderar se chama você mesmo, assim. Porque quando a gente fala de liderança, a gente sempre atua em uma liderança da resistência que você tem em cima de uma influência. Então, você líder, quando você lidera alguém, você sempre vai ter uma resistência na sua influência com aquele liderado. Sim. A resistência, ela diminui dependendo do grau que você tem
de líder, de fato, porque líder e chefe é diferente. Total. Então, se você é chefe, você tem um nível de resistência. Se você é líder, você tem um outro nível de resistência. Chefe geralmente tem mais, líder tem menos, porque o liderado entende que você sabe a visão, você tem a visão da árvore, então ele sabe que aonde você está direcionando ele é o melhor lugar para você e para ele. Sim. Então a resistência é menor. Já chefe, ele fala, não, ele está querendo só meu recurso, enfim. E aí é onde quero chegar com isso. Beleza, isso é eu com você. Agora, quando a gente fala eu com eu mesmo, a resistência é quase 100%. Sim. Nós somos muito resistentes a nós mesmos. Então, se eu marco um compromisso comigo mesmo, é muito fácil eu cancelar esse compromisso. Tanto que o maior problema, vamos dizer, da face da Terra é a procrastinação. Pessoas que sabem que precisa fazer algo, que entendem que aquilo vai mudar a vida delas, que aquilo realmente é importante, mas simplesmente não fazem. Por quê? Porque quando ela fala que o compromisso é dela mesmo, ela simplesmente negligencia. Agora, quando ela marca um compromisso com alguém, dificilmente ela vai desmarcar. Então, por isso que, para mim, né, a pessoa mais difícil de liderar é a pessoa que se chama eu. E a partir do momento que você lidera você, aí sim você consegue liderar um time de verdade. Boa. E eu aprendi isso sabendo que os maiores defeitos do meu time era só um reflexo do que eu tinha de defeito. Então, você que está reclamando do seu time, meu time é muito acelerado, meu time é muito desorganizado. Parabéns, você é isso e seu time está só refletindo o que você é. Porque o time é só um espelho da liderança. Então, eu percebi isso, e aí percebi da forma mais difícil, porque foi na terapia, e aí eu fui falar da minha filha mais nova, de uma situação que ela tinha feito, e minha terapeuta falou assim, ela só fez o que você fez numa outra situação. Eu, como assim? Não é possível, não. E aí eu caí em si e falei, é verdade. Então, no livro eu falo de 5 áreas que você deve liderar a si mesmo. Então, eu falo sobre liderar tempo, liderar prioridade, liderar emoções, que é a última, que foi a mais difícil que eu demorei para aprender, liderar ideias e liderar energia. Então, são 5 áreas que você precisa aprender a fazer gestão de você, para aí sim, depois você consegue fazer gestão dessas pessoas. Que legal. A gente falou um pouco da gestão do tempo. Toda vez que eu assumo um time novo, a primeira coisa que eu passo para o time é gestão de tempo. E é incrível que eu mostro uma técnica lá, que é o GTD, e é uma vida antes e depois, assim. Tem um novo gestor que eu assumi, eu mostrei o GTD para ele e falei, cara, como que eu conseguia viver sem isso antes? Tal? Eu falei, eu também não sei. Então, para você que está começando, que vai ler o livro, começa com gestão do tempo. Existe, sim, forma de você ser mais produtivo com menos estresse. Mas você precisa administrar essa pessoa que é difícil demais, que é você mesmo. Queria pegar esse hack aí, já que você falou de gestão do tempo. Bruno, eu ouvi por aí, né, uma estatística que nos primeiros 2 meses é a época que a galera mais declina das metas que elas fazem no começo do ano. Todo mundo, né? Vou fazer isso, aquilo. Tem alguma dica, Bruno, que você é especialista nessa parte de gestão do tempo, que você poderia dar para as pessoas para ter uma constância e chegar no final do ano e falar, não, beleza, consegui atingir as minhas metas? Tem 2 que se complementam. Primeiro, faça um compromisso público. Então, aquele negocinho que o pessoal posta no Instagram, que você fala, essa é besteira, cara. Não é. Porque no final você está fazendo um compromisso público e aí você se importa mais em desapontar os outros do que desapontar você mesmo. Então, funciona. Boa. Então, faça um compromisso público. E segundo, crie metas atômicas. Que é pequena demais para você não deixar de fazer e pequena demais para você não fazer só aquilo. Então, hoje esse ano eu coloquei uma meta para mim de ler a Bíblia todos os dias, né? Então, eu fiz o cronograma lá e estou lendo. Eu preciso ler os capítulos que o cronograma me mostra lá. Então, às vezes é 2 capítulos, às vezes é 3 capítulos. Então, é isso que eu me comprometi. Então, é uma meta pequena. Tem dia que eu estou animado, que eu tenho tempo, eu leio mais do que o que está no cronograma. Sim. Mas, pelo menos, o que está no cronograma eu leio. Tem dia que eu estou com preguiça, eu leio meio amarrado, enfim, e tal. Mas eu falo, nossa, só 2 capítulos? Não vou ler só 2 capítulos? Então, essa aqui é uma dica. Essas 2 dicas te ajudam bastante. Legal, legal, Brunão. Tiago, lá no seu capítulo, Gestão de Vendas com Propósito, está falando muito de pessoas aqui. Eu vejo que você tem esse lado aí humano, né? E eu admiro bastante aí.
Como que as pessoas podem colocar, pensando no seu negócio, pessoas no centro, né, que é o mais importante, sem perder o foco em metas e resultados? Porque no final do dia a gente olha números, né? A gente precisa ver o relógio girar. Mas como você, como empresário, especialista na parte de vendas, como colocar as pessoas e tentar equilibrar isso? Números e pessoas. Cara, primeiro que as pessoas precisam saber o que precisa ser feito. Boa. Eu aprendi uma coisa assim sensacional, que é tarefa. Quando você tem tarefa, você realiza o que precisa ser feito. E aí a tarefa traz pro teu colaborador, pro teu vendedor, a sensação de que ele realizou aquilo. Por exemplo, você tem uma tarefa de fazer 10 ligações no dia. Sim. O mínimo é 5. Aí chega no final do dia, o cara fez 5 ligações. Putz. Aí o cara fala, cara, eu fiz o que precisa ser feito. Você entende que isso mexe com o emocional dele? Com certeza. Porque quando ele não tem tarefa, e aí, vamos supor, ele fez 10 ligações, mas ele não tem tarefa. Fez 10. Ele fez 10. E aí você vai olhar, você como gestor vai olhar o quadro e vai falar, poxa, ele fez 10 tarefas. Só que você não deu tarefa e você também não tem a tarefa dele. E aí na tua mente é o seguinte, cara, acho que ele não fez nada. Porque, na final, o que o vendedor vai fazer? Ele vai trazer cliente para tua empresa, negócio para tua empresa. E ele também quer negócio para ele faturar mais. Para ele ganhar mais, né? Uhum. Quando ele tem tarefa, ele vê o quanto ele fez, você vê o quanto ele produziu, né? E aí você fala, cara, esse cara produziu. Por mais que seja 5 ligações, mas ele produziu. E aí você tira, e o Bruno até pode falar um pouco mais sobre isso outra hora, mas você tira aquele ar de que a função não foi cumprida. Quando você tem isso, você vê o ar de que a missão foi cumprida. Poxa, você olhou o quadro lá, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, meta, tarefas, tarefas, tarefas. Você tem lá o CRM, cara, você tem tantas tarefas, tantos follow-up, tantas vendas, tantas ligações. Essa é a meta mínima e essa é a meta máxima. Siga. Então, quando você olha isso, você identifica, poxa, ele fez o que eu pedi. Ele fez a tarefa, ele se sente bem. Sim. Você, como gestor e dono da empresa, se sente bem porque você vê um resultado feito. Está acompanhando. Você está acompanhando e ele tem valor. Porque, na verdade, como a gente fala sobre pessoas, é o valor que ela merece. É o valor que ela tem. Boa. Quando ela não tem tarefa, não tem nada, e você chega no final do dia e fala, cara, o que você fez? Mostra. Me mostra. Se ele não tem tarefa, você não dá valor nenhum para ele. Você não dá valor nenhum. Então, ele precisa ter isso. Então, você precisa pôr tarefas, pôr metas e ir avaliando pessoas a pessoas. Não dá para você pôr para cada um a mesma coisa para o outro. Sim. Né? E você vai avaliando e ajustando isso no meio tempo. E é isso que a gente está fazendo. Estamos trabalhando, mostrando, montando ali o playbook, tudo certinho, cronograma para ele fazer, para a pessoa fazer, para você acompanhar tudo isso e você entender. Esse time aqui é o centro da sua empresa. Só que ele só vai funcionar se ele tiver tarefa, se ele tiver metas, se você conseguir avaliar ele com aquilo que você passou. Se você não tem parâmetro de avaliação, não vai funcionar. Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Você não tem parâmetro de avaliação. É a mesma coisa que eu falo, cara, é preciso que você faça 50 ligações no mês. Tá, mas no mês? E no dia? Qual a avaliação daquele dia? Então, quando você tem essas tarefas diárias, você consegue avaliar a personalidade, o trabalho, quem é a pessoa, como que a pessoa funciona, e até para você tomar decisões rápidas. Porque se você coloca uma coisa muito longa, você não consegue tomar decisão. Quando você for ver, já está longe demais. Exatamente. Então, o nosso plano, o nosso projeto e a forma que a gente faz é colocar a pessoa nesse centro para ela ter o senso de responsabilidade, o senso de que ela é merecedora, de que ela é capaz, de que ela pode fazer, porque quando ela faz 5 ligações, pô, eu sou capaz de fazer. Ela tá vendo. Entendeu? E aí o time se ajuda. Sim. Pô, eu consigo, você consegue e tal. E aí todo mundo entrega. Pô, e quando a entrega é realizada, cara, é uma explosão, né? A empresa cresce, todo mundo cresce e por aí vai. Que legal. E aí o vendedor, o empresário, ele precisa, né? Se ele não tem esse time de venda, não tem isso, é um hobby caro a empresa dele, né? Exato. Fica muito caro. Empresário que não tem vendas é hobby caro, né? É muito caro. Aí depois paga o preço. E vou pegar um pouco o que o Bruno falou. Você tem algumas metas para 2026?
fez algum exercício para poder mentalizar o que você quer? A primeira meta é não entrar naquilo que distrai, que vira sanguessuga, né? Sim. Toda distração, eu tento anulá-la. Legal. Tudo que é distração, que não me leva para o foco da minha empresa, eu anulo. E aí eu tenho um amigo muito legal aqui, uma amiga muito legal, que o nome dela é Jurema, que é o meu chat GPT. E aí eu falo para ela, cara, tá dentro da minha meta? Tá dentro do plano que a gente traçou? Que eu tenho um projeto lá. Tá dentro do projeto que a gente traçou? Não, não tá. Anula. Então a meta, e eu aprendi isso, o Bruno brinca comigo, mas eu aprendi isso quando eu fazia trade. A meta não é o quanto você ganha, é o quanto você não entra no trade. Que quando você entra desesperado, você perde muita grana. Então, nos negócios, na vida, é o quanto você deixa de fazer aquilo que não te leva para o seu propósito. Exatamente. Boa, hein? Isso é forte. Isso é forte. Você deixar de fazer aquilo que não te leva para o propósito, opa, top. Já está no caminho certo. Pô, que insight. Vai dar um corte isso aí. Liderança, Bruno, é uma área que eu gosto bastante. Tem muitos líderes e chefes por aí. Você até comentou aqui. Se a gente fosse hoje dar um conselho para essa galera aí, que quer começar a melhorar hábitos que você identifica como padrões, que você poderia orientar para a pessoa começar a se autoliderar a partir de amanhã, o que ela poderia fazer? Primeiro, vamos pegar o inteligência emocional, né? Entender sobre inteligência emocional, e aí são 5 pilares. Autoconhecimento, autodomínio, automotivação, empatia e destreza social. Então, primeiro, é autoconhecimento, assim, ninguém se conhece. Se eu fazer uma pergunta para você aqui, o que te faz rir, o que te faz chorar, o que você mais gosta, as pessoas não sabem nem pedir comida, elas geralmente falam, pede qualquer coisa. Então, nem saber o que ela gosta de comer, ela sabe. Então, o primeiro item é autoconhecimento. Conheça você mesmo, e aí, a partir disso, você consegue ter dominação, autodominação. Legal. Então, esse aqui é o primeiro item. E eu acho que dá para gastar uma boa energia com esse primeiro item aqui, depois você ir para o outro. Caramba. Falando de liderança, o Bruno e Thiago, a gente já passou por muita coisa. A gente que está nessa jornada de muitos anos, novamente não falando a minha idade. E hoje eu olho o passado, vendo essas histórias que vocês compartilham aqui, a gente reflete como, quando a gente se conhece, a gente consegue identificar pontos que a gente poderia ter feito diferente, né? E eu, na minha jornada como empreendedor, fui muito chefe, Bruno. Acho que eu comentei no outro podcast aqui, e eu me arrependo demais. Se eu conhecesse essa técnica das cores aí que o Bruno fala, eu acho que eu teria ficado mais tempo com talentos. Hoje é tão difícil ter talentos. E vocês aí que podem compartilhar, queria que um pouquinho que o Thiago falasse. A gente fala muito de cultura hoje, né? Acho que no Itaú tem a cultura, as grandes empresas têm cultura. Você que repensou o negócio, o que é a cultura hoje para você? Representa lá para a BGS, para as pessoas que vão entrar, as que já estão. O que é cultura? Depois queria que o Bruno compartilhasse um pouquinho. Cara, cultura para mim, e é o que eu quero trazer para o meu time, e o Bruno vai me ajudar muito nisso, que nós vamos falar muito sobre isso com o time, vamos treinar o time para isso. Legal. E eu quero trazer cultura de outros lugares. Assim, a gente vai complementar, né? Mas é o time entender como é que eu funciono. Boa. Como é que o dono... Porque que o Bruno fala muito sobre isso, né? Se ele não sabe como eu sou, como que ele vai fazer a coisa acontecer? Sim. E o Thiago, ele é um cara guerreiro, é um cara que vai pra cima. É o Rosa, né, mano? É o Rosa, aquele cara que topa tudo. Então, assim, é trazer pro time que isso é possível. Legal. Porque eu penso comigo, gosto, um cara sozinho, há anos, trazendo um negócio nas costas, fazendo aí uma empresa. Imagine se você traz de forma assertiva isso para um time, que eles são capazes. Ótimo. E a ideia é de trazer para cada vendedor que ele é uma parte dona da BGS. Boa. Isso que conecta. Você é um dono, você é um dono, você é um dono. Sabe, trazer assim, cara, você é dono desse pedaço aqui. Sim. Legal. E aí, nós vamos falar sobre faturamento, sobre lucro, sobre bônus, bonificação. Então, assim, essa expectativa está muito alta. Sim. Porque a partir do momento que eu me sinto dentro e que eu me torno parte,
Que a cultura é isso, é você se sentir dentro e fazer parte, Sim. né? Pô, faço parte de um time legal de podcast. Cara, você faz parte da BGS. Boa. E aí a gente já trabalhando em pulseira, estamos trabalhando em camiseta, estamos trabalhando em boné, vamos trabalhar forte no digital. Legal. Para o cara se sentir e tirar foto. Cara, essa empresa eu faço parte. Pertencimento. Pertencimento, essa é a palavra. Legal. Então, eu quero que ele faça se pertencer dentro daquela empresa. Como se ele fosse o dono da empresa. Pô, legal. Gostei. Então, assim, isso traz uma visão diferente. É óbvio que é fácil chegar nisso? Não. Você vai ajustar o time, vai treinar o time. Mas a partir do momento que você está com a mente aberta para treinar e fazer o time estar dentro disso, é possível. Pô, show de Então, essa é a minha mentalidade para a cultura da BGS. Pertencimento e dono. show. Gostei. Gostei. Queria ver o Bruno. O que você acha? Cultura, se você não criar ela, ela vai ser criada independente de você querer ou não. Viu? Ou ruim ou boa, né? Tem uma frase que falam bastante que a cultura come a estratégia no café da manhã. Sim. E isso é uma verdade. Então, você pode definir qualquer estratégia. Se a cultura não levar as pessoas para aquela estratégia, é melhor você não ter definido estratégia nenhuma. Então, para mim, a cultura é a principal coisa que você precisa declarar num time. E não é um papelzinho que lê no RH. Assim. Não é aquele momento, pessoal, vamos ler a cultura da empresa aqui, agora todo mundo repete comigo. Não funciona. Tem que vir do líder. Então, o líder tem que impulsionar a cultura. Boa. Se a gente for ver aqui, o maior exemplo que eu tenho de implementação de cultura é de Jesus. Então, é uma pessoa que veio num âmbito bem complicado e ele falou assim, eu vou implementar um reino. O que é um reino? É uma cultura. E ele gastou 3 anos e meio implementando uma cultura para que, depois de 2000 anos, a gente estivesse falando ainda acerca dessa cultura. Então, em todo time que eu entro, a primeira coisa que eu estabeleço são 3 pilares da cultura que eu vou começar primeiro. Então, tem 3 que eu já estabeleci no meu time novo agora, que eu vou fazer com o Thiago também no time dele. Então, os 3 pilares que eu defini agora são 3 coisas que, para mim, é importantíssimo, que pilares, são quase premissas minhas. Então, primeiro, esse barco é nosso, de que não tem departamento, não tem... na hora da briga, todo mundo é lutador. Então, todo mundo está no mesmo barco. E aí, se eu vejo uma rachadura no barco, mesmo que aquele departamento não é meu, a minha função é levantar a mão até que alguém do departamento venha e fala, cara, não precisa mais olhar aqui que estou cuidando. Boa. Então, isso é o barco é nosso. Uma outra cultura que somos todos faixa branca, que não tem ninguém que sabe de tudo e não tem ninguém que não está apto para ensinar alguma coisa. Então, todo mundo compartilha e todo mundo aprende. Boa. Então, é o âmbito do mestre Miyagi aqui, né? Todo mundo é mestre. E o outro o nosso humor é a variável constante. Então, tem que ser divertido. A gente tem que gostar, a gente tem que querer estar aqui, tem que, sabe, ser alegre, tem que ser um ambiente com uma segurança psicológica. E aí, para você que está procurando um time de alta performance, a Google criou um projeto chamado Aristóteles, e ela entendeu nesse projeto que um time de alta performance não é o time de maior sênior, não é um time com baixa rotatividade, não, o time com maior performance que a Google já viu é o time que tem segurança psicológica. Que interessante. Então, aquilo que você está negligenciando, que é cuidar do seu time, quer olhar para o seu time, quer ver individualmente cada pessoa, quer fazer o one-on-one, quer estar acompanhando a carreira dele, isso é o que faz com que o seu time seja alta performance. E não é impulsionar, não é gritar, não. É um time ter segurança psicológica, porque com isso ele fala o problema que tem, ele dá ideias de algo. Então, uma vez me perguntaram, como que eu faço para o time ter sentimento de dono? Eu falo, simples. Considera ele dono. O que você ia falar para o dono, você fala para o seu time. Sim. E aí ele vai ter sentimento de dono. Então, Caramba. cultura é a primeira coisa que tem que estabelecer. Depois se define a estratégia. Que legal. Meu, muitos insights aqui, tem bastante coisa. A gente pode ficar horas aqui. Vamos marcar de novo, porque tem muita coisa aqui. Bruno e Thiago, vocês são formidáveis. Bom, palavras finais para a gente encerrar esse podcast, agradecimentos e depois a gente encerra. Pode ser? Bruno? Agradecer, Washington, pelo convite, agradecer por esse papo aqui. Adoro conversar, assim, que nem o Washington falou, se pudesse, a gente ficaria horas e horas aqui.
E você que está ouvindo aqui, né, nos procura nas redes sociais. Então, eu sou Bruno Barros, tanto LinkedIn, YouTube, Instagram, enfim, todas as redes sociais a gente está lá. E também procure o livro. Então, Gestão com Propósito, o livro que a gente está sendo coautor. E é um livro fácil de ler, você pode ler por capítulo, enfim, algo que você sente mais dor, você vai procurar um capítulo que fala aquilo e você vai ler. Então, procure mais e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meus agradecimentos a você que está vendo. E, Washington, muito top. Quando a gente marcou aqui, a gente ficou feliz. A gente estava com saudade, né, Bruno? De estar presente aqui. Eu tenho certeza que vai agradecer muito para a gente e pro leitor também, né? O livro é sensacional. E as redes sociais, Thiago Neto no Instagram e no YouTube também. Agora a gente está falando sobre vendas lá. E assim, no YouTube você não vai pagar nada para ouvir sobre vendas, sobre gestão, tudo que você precisa implantar na tua empresa. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Que legal. Gratidão a vocês. Parabéns por ter aceitado o convite. E é isso. Gestão com Propósito, o livro que em breve estará nas prateleiras, nas livrarias. E fique atento do lançamento oficial. Vai lá, converse com o Thiago, converse com o Bruno. Noite de autógrafos de um livro que já está sendo um sucesso. Tamo junto, até a próxima.